Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do 6º ano do ensino fundamental. Eu já peço a você que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Vamos à correção da semana 1 do PET de Matemática do 6º ano, volume 4 de 2021. Então aqui nós estamos trabalhando com grandezas e medidas e o PET, como sempre, traz um resumo e uma introdução que é sempre interessante que vocês leiam. Então, por exemplo, ele fala para a gente o que é uma grandeza. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, a gente classifica como uma grandeza. Então, nós medimos o tempo, a temperatura, a gente pode medir a nossa altura, peso, o número de pessoas em determinado lugar. Então, tudo que pode ser medido ou contado é uma grandeza. E o PET também fala sobre as medidas de comprimento, né? Fala aí sobre até um pouco da história. E a gente está chegando aqui, né? Ele demonstra para a gente aqui que nós temos uma unidade de medida padrão. Né? No Sistema Internacional de Unidades, o metro é a medida padrão, representado pela letra M. Aí, além do metro, nós temos aqueles valores que são submúltiplos do metro, eles são menores que o metro. Então, nós temos o decímetro, que vale 10 vezes menos que o metro, o centímetro vale 100 vezes menos que o metro, e o milímetro, que vale 1000 vezes menos que o metro, é 1000 vezes menor que o metro. Então, os submúltiplos a gente usa para fazer medições de coisas pequenas, né? Medições menores. E nós também temos os múltiplos do metro. Então, nós temos o quilômetro, ele vale 1000 vezes o metro, o hectômetro vale 100 vezes o metro e o decâmetro, que vale 10 vezes o metro. Nós vamos usar os múltiplos para fazer medidas maiores, né? A gente precisa de quantidades, por exemplo, a distância de uma cidade para outra, a gente mede em quilômetros, né? Então, por isso nós temos os múltiplos e os submúltiplos. E o metro é a nossa medida fundamental, é a medida padrão. Quando eu quero transformar uma medida, pessoal, eu tenho que observar se eu quero transformar de uma unidade maior para uma unidade menor ou vice-versa. Então, quando eu quero transformar uma unidade maior, por exemplo, eu tenho um hectômetro e eu quero transformar ele em metro, que é uma unidade menor, eu vou multiplicar por 10 a cada casa que eu ando. Então, quando eu faço esse movimento aqui, olha, eu venho para a direita, então eu tenho um hectômetro, se eu quiser transformar em decâmetro, eu multiplico por 10, se eu quiser em metro, eu multiplico por 100. Tá vendo? Olha? Então, a cada casa que eu ando, eu multiplico por 10. Então, olha, de hectômetro para decâmetro, multiplico por 10. Para chegar no metro, multiplico por 100. Se eu quiser do quilômetro para o decâmetro, eu ando 1, 2 casas. Então, eu multiplico o valor do quilômetro por 100. Agora, quando eu quero uma medida menor para uma maior, eu vou dividir por 10 a cada casa que eu andar. Então, por exemplo, eu quero de milímetro para decímetro. Eu ando 1, 2 casas. Então, eu divido o valor do milímetro por 100. Se eu quero trazer de centímetro para decâmetro, olha, eu ando 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho que dividir a unidade que está em centímetro, olha, por 10, 100 e 1000 para transformá-la em decâmetro. Tá? Então, quando é de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico por 10 a cada casa que eu ando. E quando é de uma menor para uma maior, eu divido por 10 a cada casinha que eu andar. Então, aqui no PET tem alguns exemplos mostrando para vocês, inclusive falando do posicionamento e da leitura das medidas, né? Isso também está lá nas atividades, então é sempre bom olhar. Fala das transformações, o exemplo que eu falei para vocês, ele mostra como fazer aí as transformações. E por fim, o PET fala também do perímetro. Então, o perímetro, pessoal, ele é a soma das medidas de todos os lados de uma figura, de todos os lados de um polígono. Então, aqui no exemplo, a gente tem um retângulo. Qual que é a característica do retângulo? Os lados paralelos têm a mesma medida. Então, aqui vale 10, aqui também vale 10. Aqui vale 6, aqui também. Então, como é que eu calculo o perímetro? Basta somar todas as medidas. Então, ao somar tudo, olha, a gente vê que o perímetro aí da figura é
32. Portanto, o perímetro é a soma dos lados de uma figura ou de um polígono. Bom, vindo para a resolução das questões, a número 1 pede para a gente enumerar corretamente. Então, nós temos a alternativa 1, é o metro, 2, quilômetro, 3, centímetro, 4, múltiplos do metro e 5, submúltiplos do metro. Aí, para cada frase, a gente vai marcar aí qual é a numeração correta, né? Então, a primeira está dizendo o seguinte, olha, múltiplo do metro mais usado. Então, a gente já começa aqui preenchendo com o 2, porque o quilômetro é o múltiplo do metro mais usado. Usados para medir grandes extensões. Nós estamos falando dos múltiplos do metro. Então, aqui é o 4. Então, aquelas unidades que são as unidades múltiplas do metro, elas são usadas para medir grandes extensões. Depois, nós temos a unidade fundamental de medida de comprimento. A gente viu que é o metro. Então, aqui é o número 1. Usados para medir pequenas extensões. Então, nesse caso aqui, a gente está falando dos submúltiplos do metro. É a alternativa 5, né? É o número 5 aí. E, por fim, o submúltiplo do metro mais usado é o 3, o centímetro. Tá aí a ordem correta de resolução da questão número 1. Partindo para a questão número 2, ela pede para escrever por extenso cada um dos valores a seguir, então eu já deixei escrito aqui para facilitar um pouquinho. Então, eu tenho 8,2 decâmetros, então são 8 decâmetros na parte inteira, e essa parte aqui depois da vírgula é metro, então nós temos 8 decâmetros e 2 metros. 0,75 metros, né? A gente não tem um metro aqui inteiro, então a gente tem 75 centímetros. E 2,345 metros corresponde a 2 metros 345 milímetros. Essa é a resolução da questão número 2. Indo para o número 3, pede para fazer a transformação de cada unidade indicada. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha, só para relembrar. Nós temos o metro, que é a unidade padrão de medida, e a partir dali nós temos os submúltiplos do metro. Então, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. E nós temos os múltiplos do metro também. Então, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Quando eu quero transformar uma medida menor para uma medida maior, eu trago aqui para a esquerda, então eu divido por 10 a cada casa que eu ando. O oposto, se eu quero uma medida maior para uma medida menor, eu multiplico por 10 a cada casa que eu andar. Então, por exemplo, eu tenho 43,4 decâmetros e eu quero trazer para centímetros, olha. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Significa que eu tenho que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é eu andar com a casa, né? Andar com a vírgula. Então, eu tenho 4, 3, 4, andei uma casa. Só que eu preciso andar mais 2, então o que eu faço? Eu acrescento mais 2 zeros. Então, 43,4 decâmetros em centímetros correspondem a 43.400 centímetros. Assim, nós vamos fazer todas as transformações nesse caso. Eu tenho aqui já prontas as transformações. Então, tá aqui a resolução da questão número 3. É só você dar uma pausa aí no vídeo e poder completar e conferir as suas respostas, né? Então, a letra A, como a gente tinha feito, olha, deu 43.400 centímetros. A letra B era para transformar 0,62 hectômetros em metro. Então, olha, de hectômetro para metro, olha só, eu ando 1, 2 casas. Por isso que eu multipliquei por 100 e cheguei no resultado de 6,2. 9,234 quilômetros para decâmetro. Então, olha só, eu quero sair de quilômetro e chegar até decâmetro. Eu ando 1, 2 casas. Multiplico por 100. Deu 923,4 decâmetros. 41,96 metros para milímetro. Eu tive que andar 1, 2, 3 casas, então multipliquei por 1000. Deu 41.960 milímetros.
235,3 centímetros para hectômetro. Agora eu estou passando de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, agora eu vou fazer o contrário aqui, ó. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte. Eu quero vir de... Qual que era mesmo? Era a letra... né? De centímetro para hectômetro. Então, eu quero sair daqui, olha, do centímetro e vir para uma unidade maior. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas, tá vendo? Então, como eu estou vindo de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir e nesse caso aqui, olha, eu vou dividir por 10.000, porque eu tenho que andar 4 casas. Então, aqui, olha, voltando para a nossa questão... Então, a gente tinha 235,3 centímetros para hectômetro, ó, dividir por 10.000. Deu 0,02353 quilômetros. Aí, aqui é hectômetro. Desculpem o erro aqui, deixa eu corrigir. Então, aqui a continha tá ok. Só eu coloquei quilômetro aqui e a medida é hectômetro, tá? Foi só um engano aqui na digitação. Mas a resposta correta é 0,02353 hectômetros. A letra F, a gente tem 0,75 metros para decâmetro, então eu dividi por 10, tem o resultado. A letra G, 576,2 decímetros para decâmetro, também é uma unidade menor para uma maior, a gente divide. Aqui, como eu andei 3 casas, dividi por 100. E H, 7,43 milímetros para centímetro. Dividi por 10, cheguei no resultado aqui de 0,743 centímetros. Questão número 4. No modelo abaixo, tem-se a representação de uma avenida na qual há um mercado, uma agência bancária, uma farmácia e uma agência dos Correios. A distância entre o mercado e a agência dos Correios é de 1,5 quilômetros. A farmácia está a 840 metros da agência bancária. Então, a farmácia para a agência bancária, a gente tem aqui 840 metros. E está a 220 metros das agências dos Correios. Então, esse espacinho aqui, ó, tem 220 metros. Quer saber qual é em metro a distância entre o mercado e a agência bancária? Então, quer saber qual é essa distância aqui, olha, que eu estou fazendo tracinho laranja aqui. Deixa eu traçar de outra cor aqui, ó. Então, a gente quer descobrir essa distância aqui que eu destaquei de verde, né? Então, nós já conhecemos essa distância aqui, ó, que é 840 metros, e conhecemos esse outro pedacinho aqui, que é 220 metros. E a gente também conhece a distância do mercado até a agência dos Correios, né? A gente sabe que é 1,5 quilômetros, essa distância inteira. Só que como eu quero em metro, olha, nós vamos começar a fazer aqui, para começar a resolver a questão, a gente vai transformar o 1,5 quilômetros em metro. E para transformar isso em metro, o quilômetro em metro, né? É só a gente multiplicar por 1.000. Então, fazendo aqui essa multiplicação, olha, eu vou andar 3 casas, tá vendo? Então, coloquei o 1 aqui, coloquei o 5, que eu trouxe a vírgula para cá, ó, andei uma. Faltam 2, eu acrescento 2 zeros, olha. Nem tem que fazer muita continha, não. Então, 1,5 quilômetros corresponde a 1.500 metros. Agora, o que eu ainda sei? Eu sei que aqui, olha, da agência bancária até a agência dos Correios, para eu saber essa medida, é só eu somar 840 com 220, concorda? Então, eu vou colocar aqui 840 mais 220, eu vou achar aqui a distância, faltando só o pedacinho aqui do mercado até a agência bancária. Então, somando aqui dá 0, 4 mais 2 dá 6 e 8 mais 2 dá 10. Então, só aqui, olha, tem 1.060 metros. Para eu saber esse espacinho que falta aqui, ó, eu vou fazer 1.500 menos o 1.060. É só a gente subtrair o valor inteiro, a medida inteira desse pedacinho aqui. Então, olha, 0 menos 0 aqui vai dar 0. Aqui a gente pega o emprestado, vira 10, olha, 10 menos 6 dá 4.
Aqui eu peguei o emprestado, ele virou 4. Eu desço 4 e 1 menos 1 é 0. Logo, a resposta que a gente está procurando aqui é essa, ó, 440 metros. Essa é a distância entre o mercado e a agência bancária. 440 metros. Tá aí a resolução da questão número 4. Vamos para a questão número 5. Ela diz que a Anice sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros. E dois dos seus lados têm 0,51 decímetros e 92 milímetros. Logo, determine a medida do terceiro lado em centímetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha, está pedindo em centímetro. Então, vamos transformar tudo que for necessário aqui em centímetro para a gente começar a resolver a questão. A primeira coisa é o perímetro. O perímetro, como nós vimos, é a soma dos lados. O perímetro é 0,187 metros. Para eu transformar em centímetros, é só eu multiplicar por 100. Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter que o perímetro é 18,7 centímetros. Eu tenho a medida de um dos lados, olha. Um dos lados do triângulo mede 0,51 decímetros. Para eu transformar decímetro em centímetro, eu vou multiplicar, só que aqui eu preciso multiplicar só por 10. Então, 0,51 vezes 10 dá 5,1 centímetros. E aí, eu tenho a outra medida do outro lado, que é 92 milímetros. Agora é uma medida menor para uma maior, né? Então, eu vou voltar aqui uma casa. Então, eu vou dividir por 10. Vou ter como resultado 9,2 centímetros. Então, agora que está tudo em centímetro, eu vou descobrir quem que é o valor aí desse lado que está faltando. Então, quando eu desenho um triângulo aqui, ó, vou desenhar um triângulo qualquer, o que que eu tenho? Que um dos lados dele mede 9,2, o outro mede 5,1 e tem o outro lado aqui que eu tenho que achar o valor dele. E o que que eu sei? Eu sei que somando todos os lados, inclusive esse lado que está faltando, tem que dar 18,7. Então, como é que eu posso encontrar o lado que falta? Eu vou somar os dois lados que eu conheço, tá? Então, eu vou começar somando, olha, 9,2 mais 5,1. Vamos colocar aqui vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, 2 mais 1, 3, desce a vírgula. E o 9 mais 5, olha, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, é 14,3 centímetros. Os dois lados que eu conheço. Agora, para eu achar o lado que falta, eu vou subtrair. Eu vou pegar o valor do perímetro, que é 18,7, e subtrair do 14,3, que é a soma dos dois lados que eu já conheço. Então, subtraindo aqui, olha, 7 menos 3 dá 4, vírgula embaixo de vírgula, eu desço a vírgula, 8 menos 4 vai dar 4, e 1 menos 1 dá 0. Logo, o valor que nós estamos procurando é de 4,4 centímetros. Ou seja, o outro lado do triângulo aqui, ó, é 4,4 centímetros. É isso. Com isso aqui eu encerro a correção da primeira semana do PET do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E até a próxima correção. Grande abraço!